Gente, eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que está lá no livro de Gênesis. Quem tem Bíblia aí pode abrir, em Gênesis, no capítulo 4. Quero falar sobre a mensagem da história de Caim e Abel, que talvez aqui quem já tem um tempo de casa conhece muito bem a história, ou tem alguma noção, lembra do tempo da escola dominical, do tempo do culto infantil. Mas essa história ela é muito bacana, muito marcante, embora ela seja uma história trágica, porque é a história de dois irmãos que estabeleceram dois formatos de culto a Deus. E a gente vai ler, quem abriu aí em Gênesis no capítulo 4, e nós vamos aprender um pouco, refletir um pouco sobre o que essa história tem a nos dizer, sobre a maneira como a gente vive o Evangelho hoje. A partir do versículo 1, Gênesis 4, Moisés, que escreveu esse livro, diz o seguinte: Adão teve relações com Eva, sua esposa, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: com auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, dessa vez a Abel, o irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas, e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei, sou eu o responsável por meu irmão? Então disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força, e você será um fugitivo errante pelo mundo. Depois, você não precisa abrir, lá em Hebreus 11:4, diz o seguinte, um versículo só, que diz: pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, Abel ainda fala. Essa história, ela relata o primeiro assassinato da sociedade. O primeiro crime de assassinato, e nesse caso ainda, dentro do ambiente familiar. Caim e Abel, filhos de Adão e Eva, eles nascem já dentro de uma cultura de pecado, onde Adão e Eva já haviam desobedecido ao Senhor. E desde então, aprendem já com seus pais a prática da oferta de animais ou de cultivo da terra, de cereais ao Senhor, como forma de justificar, de redimir a sua vida pecaminosa. E desde o início se cria então uma cultura na sociedade de praticar a oferta ao Senhor como um culto a Ele. Então essa ideia do culto a Deus, essa ideia da adoração a Deus, ela é tão antiga quanto a criação humana. Caim e Abel, então, seguem carreiras diferentes, profissões diferentes. Um se torna um pastor de ovelhas, um cuidador de ovelhas. E o outro, trabalhando no cultivo da terra, na plantação. E a Bíblia relata então que os dois decidem separar algo do seu cultivo, da sua criação, para entregar a Deus como um culto, como uma forma de prestar adoração a Deus. Mas a gente percebe que existe aqui uma bifurcação, porque Deus aceita a oferta de um, mas não aceita de outro. E aí já surge um questionamento, uma dúvida de entender por que Deus, Ele decidiu rejeitar uma oferta que aparentemente não havia nada de errado com a oferta, e aceitar a outra oferta, sendo que tanto o cultivo da terra quanto os animais eram ofertas que Deus recebia cotidianamente. A história bíblica vai mostrar isso.
A verdade é que Caim decidiu instituir talvez a primeira religião humana, a primeira forma de se relacionar com Deus numa perspectiva de tentar impressionar Ele, talvez. E Abel, com um coração genuíno, sincero, entregou algo a Deus sem a pretensão de achar que poderia deixar Deus impressionado, ou de achar que poderia entregar um favor a Deus que pudesse ajudar ele de alguma forma. E alguns princípios que eu aprendo com essa história e refletindo essa semana sobre isso, o primeiro deles está relacionado à qualidade da oferta deles. No culto de Abel, o texto faz questão de mencionar que ele entrega ao Senhor as primeiras criações, ou seja, as traduções mais antigas vão dizer as primícias, o que era primeiro, ou seja, o mais excelente. Tinha a ver com a ordem de valor, de importância que Deus tinha no coração de Abel. Quando na verdade Caim, a Bíblia não fala nada sobre se era algo excelente, se era algo das sobras de Caim, ou se era algo... Mas se o texto está destacando algo na oferta de Abel e não está destacando algo na oferta de Caim, esse já é um primeiro sinal sobre a qualidade de oferta que eles estão entregando a Deus. E a gente, na verdade, precisa sempre entender que essa oferta que é entregue, ela é um culto. E eu vim aqui hoje, na verdade, falar sobre culto. Hoje a gente está vivendo aqui nesse momento um culto. A gente está entregando algo ao Senhor, a gente está adorando ao Senhor. Obviamente que num outro formato, numa outra linguagem, mas a gente está prestando um culto a Deus. E é sobre a qualidade desse culto que eu quero refletir com vocês. Os nossos interesses reais pelas coisas que a gente diz se interessar, ou pelo Deus que a gente diz servir, na verdade eles só podem ser comprovados, na verdade, por a forma como a gente administra os recursos que nós temos. A gente pode ter um discurso lindo sobre a nossa fé em Deus, a gente pode frequentar os cultos, a gente pode ter uma roupagem super cristã, mas se a gente não está com os recursos da nossa vida empregados em prol dessa fé, a gente não tem como dizer que a gente está cultuando a Deus de verdade. E quando Abel decide entregar a sua primícia, as primeiras criações, o que ele tinha de melhor, ele estava dando um recado para Deus, ao dizer: Senhor, na escala de prioridades da minha vida, o Senhor está em primeiro lugar. Talvez esse seja um clichê, que a gente já tem ouvido muito no ambiente da igreja aqui, para Deus o melhor. Isso é uma verdade, talvez é uma coisa que a gente vai dizer, pô, mas isso já é tão distante, é tão batido. Mas nós precisamos lembrar disso todos os dias, porque a forma como a gente administra os recursos, nem sempre ela testifica essa nossa fala de que Deus está em primeiro. E aqui eu estou falando de todos os recursos, do nosso tempo, da nossa saúde, das nossas habilidades, dos nossos recursos financeiros. A forma como nós decidimos ser mordomos desses recursos, porque na verdade eles não são nossos. Esses recursos que Deus coloca na nossa confiança, a gente é apenas um mordomo, um portador, um administrador deles. E a forma como a gente emprega esses recursos, em prol do reino, em prol das pessoas, em louvor ao Senhor, vai de fato testificar qual a qualidade do nosso culto. Essa semana eu cometi a besteira, mas na verdade foi uma coisa boa, de abrir o meu celular e olhar aquele gestor de uso de tempo do celular. Cara, eu tomei um susto. Já estava a média diária, 4 horas e meia, 5 horas. Pedi para a Fran olhar o dela. Estava um pouquinho mais, pessoal. Não quero expor. Mas é que a Fran trabalha com o WhatsApp, gente. Isso aí. Mas ela estava usando mais. Cara, mas eu fiquei tão constrangido com aquilo. Eu disse, meu Deus, cara, eu não acredito que eu uso 5 horas do meu dia o celular. E eu não uso tanto assim para o trabalho, então eu não tenho essa desculpa. E a minha vida devocional, o meu tempo de oração, de Bíblia, mas não chega nem metade disso. E eu não tenho vergonha de dizer isso aqui. E eu sei que a realidade da maioria de nós, especialmente
da faixa etária de jovens e adolescentes convive com esse problema, porque isso é um problema social, é geral. Se cada um aqui abrir o seu gestor de uso de celular, vai comprovar talvez a mesma coisa que eu comprovei. Aí a gente pensa assim, não, então se eu estou usando 5 horas de celular, eu vou começar a orar e buscar Deus 6 horas. Daí eu fiz a conta e disse, cara, acho que não vai dar. Aí comecei primeiro reduzindo o tempo de uso, que daí o cara já consegue chegar mais perto. E agora, com essa denúncia que eu sofri, eu comecei a colocar limite de uso e tentei me desprender, mas é muito difícil isso. Só que, cara, é muito fácil a gente confessar algo, a gente ter um discurso bonito, uma retórica, mas, a gente sempre vai voltar para as coisas mais básicas da fé, que é uma disciplina espiritual, que é uma vida de oração, que é uma vida de culto a Deus. Se isso de fato está na nossa escala de prioridades como o que é o mais importante, a forma como a gente administra o nosso tempo precisa testificar isso. É tão simples, mas é tão difícil, cara. E existem vários recursos. A nossa saúde. Cara, nós estamos, em média, no melhor período da nossa saúde. O jovem ou adolescente, ele tem vitalidade, ele tem força, ele tem disposição para fazer as coisas. Quando ele fica da idade do Vini, por exemplo, o cara já vai perdendo, né? Passa os 50 ali, o cara já vai me tirar da escala depois dessa. Mas a verdade é que, cara, esse é o melhor momento da nossa saúde biológica, eu estou falando. E de que forma a gente está entregando esse recurso tão valioso, que vale muito mais do que dinheiro, vale muito mais do que uma carreira profissional, vale muito mais do que muitas outras coisas. Mas é uma riqueza que volta e meia a gente decide empregar a serviço das nossos próprios interesses, das nossas próprias coisas particulares, de coisas que muitas vezes não levam a gente a lugar nenhum, pelo contrário, só colocam a gente dentro de um buraco. Mas é um recurso que Deus está nos dando e a gente está administrando ele, e a forma como a gente administra ele denuncia o culto que a gente presta ao nosso Deus ou ao ídolo que a gente criou. A história da viúva pobre, ela é muito clássica sobre isso. Jesus observava o lugar do ofertório no templo, e passavam pessoas, entregavam quantias enormes de dinheiro, os caras com condições, os caras ricos e tal, pá. E de repente chega uma senhorinha, entrega 2 moedinhas. E Jesus olha para os discípulos e diz, de todos esses que vocês viram aqui ofertando, a maior oferta foi dessa senhora. Porque eles ofertavam das sobras, mas ela ofertou tudo que ela tinha. Olha aqui o culto de Caim e Abel aparecendo no Evangelho. Caim ofertando com as sobras. Caim ofertando para gerar uma aparência de que ele era um cara extremamente espiritual, porque ele ofertava muito na igreja. Mas Jesus não está preocupado com o valor. Claro que se a gente tem condições financeiras e o nosso coração está entregue, isso vai ser proporcional, mas não se trata do valor que o mundo dá para a oferta, mas se trata do valor que eu dou. Se trata do valor que eu dou, porque para a viúva as 2 moedas eram tudo que ela tinha. Então se eu digo que para Deus eu ofereço o meu melhor, se eu digo que eu cultuo a Deus com o meu melhor, aquilo que eu entrego a Ele me custa. Não me sobra. Não é o que sobrou no fim do mês, eu vejo se dá, vejo quanto dá e é isso. Quando dá ainda. A viúva pobre nos ensinou que a gente, ao estar na dependência de Deus, a gente entende que tudo que nós temos, tudo que nós administramos, e não se trata apenas de recursos financeiros, mais uma vez eu repito isso, é porque Deus nos deu a condição de administrar, de gerenciar. E o culto que a gente entrega a Ele tem tudo a ver com a forma como a gente administra isso. A segunda coisa que eu aprendo com a história de Caim e Abel é que nós devemos cultuar o Senhor de maneira integral. Deus não está interessado em ofertas parciais. Deus não está interessado em um culto que é entregue em partes. Deus está interessado num culto que é entregue o todo.
Quando Caim questiona Deus pela sua oferta não ter sido aceita, Deus faz a seguinte pergunta: por que está furioso? Por que se transtornou seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Deus, sabendo da intenção do coração de Caim, olhando que tinha mais interior na vida dele, sabia que aquela oferta ela estava sendo entregue em partes. Porque ele entregava parte do seu cultivo, mas o coração não estava entregue. A sua trajetória não estava entregue. Ele não tinha decidido de fato seguir uma vida de obediência ao Senhor, de expulsar o que havia mal dentro dele. Ele estava interessado em criar um ambiente de competição. Ele estava interessado em gerar um mecanismo de recompensa com Deus. Ó, Senhor, eu vou te entregar essa oferta aqui, e agora o Senhor fica em dívida comigo, porque eu estou te entregando algo. Então agora o Senhor tem o dever de me abençoar. Ele tinha essa mentalidade de consumo com Deus. Passa o Pix, passa o cartãozinho, e agora eu tenho direitos. Senhor, eu estou entregando meu tempo a Ti, eu estou te servindo na Tua igreja, eu estou fazendo as coisas, então o Senhor tem a obrigação e o dever de me abençoar. Esse é o culto de Caim, que espera que Deus fique endividado com a gente. Mas o Senhor não vê como o homem vê. O Senhor não vê como o homem vê. O homem olha a aparência, o homem olha a estética, o homem olha a retórica, o discurso, a postura, o feed. Mas Deus não olha para essas coisas. Deus olha para o que está lá dentro, para o que de fato é, e não para o que parece ser. E aproveitando esse gancho, eu quero também falar sobre a importância de entender a diferença do que é o nosso culto litúrgico, que é esse culto aqui que a gente está vivendo agora, em todo sábado à noite, em toda sexta-noite, domingo, para o culto individual. Porque às vezes isso gera uma confusão na nossa mente. Às vezes o ambiente da igreja, o ambiente do culto público, começa a levar a gente a acreditar que isso é o suficiente para a gente viver uma vida de culto a Deus. Senhor, eu estou cumprindo as minhas escalas, eu estou te servindo, eu estou indo na igreja, eu até falo do Senhor. Então eu estou kits. Mas o culto público, ele não está com a expectativa de suprir toda essa demanda da nossa vida. A importância desse culto aqui é porque há poder na unidade no corpo de Jesus. E não existe reino de Deus sem o corpo. Então, se a gente não está integrado a um corpo, a gente não faz parte do reino e não há culto a Deus. Por isso que esse culto é importante. Mas Deus recebe esse culto, mas Ele espera receber um culto individual de nós. É daqui para fora. Esse culto é importante, esse culto faz com que a igreja se torne um organismo vivo na sociedade, mas ele não é suficiente para nós dizermos: Senhor, eu quero te entregar a oferta de Abel. Jesus diz em certo momento, olhando para os fariseus, ele diz: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão eles me adoram e seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. A verdade é que a caminhada de Jesus é o tempo todo mostrando para a gente essa diferença de cultos. Jesus está dizendo: olha, esse culto de Caim é um culto estético, é um culto que quer aparentar ser alguém espiritual, é um culto que quer demonstrar algo para as pessoas. Mas eu estou interessado no culto de Abel, onde Deus procura adoradores que adorem Ele em espírito e em verdade, onde a vida testifica o discurso, onde a vida testifica a estética, porque todo mundo tem uma roupagem, todo mundo tem uma forma de se comunicar. O problema não está nisso. O problema está em nós acharmos que é isso que nos define crentes. O problema está em a gente achar que o cara que tem uma rede social ou que tem um papo legal vai ser o cara que é o crente. O problema está em a gente achar que alguém que vem aqui e traz uma palavra que talvez vá falar com você, vai ser o suficiente para dizer: ah não, o Natan é crente. Pô, o Natan até prega. O Michael até ministra.
Isso não faz de nós pessoas espirituais ou pessoas que... Isso aqui faz parte de uma missão que o Senhor nos confiou. E Ele distribui capacidades mais diversas para que a gente sirva a Ele. Mas não é esse cumprimento que vai dizer: Senhor, eu posso dizer que o meu culto a Ti é o culto de Abel. E a gente talvez vive hoje num tempo que a gente olha para trás e diz: cara, não, a gente já entendeu que aquela estética mais formal, aquela linguagem mais conservadora e tal, terninho, não é o que comunica com a gente. Então a gente já venceu isso. Não, a gente já entendeu que essa estética do crente não é legal. Mas a verdade é que isso nos ronda de formas diferentes hoje. Hoje talvez não é o terno e gravata, ou o formato daquele crente com um linguajar ultra diferente. Mas são coisas muito mais peculiares que a gente não percebe quando vê estão no nosso meio. Quando vê a gente está sendo seduzido por talvez galgar um ministério importante na igreja, por talvez construir um engajamento social que as pessoas olhem para ti e digam: meu Deus, como esse cara é crente. Toda manifestação genuína de Deus na nossa vida não aponta para a nossa pessoa, aponta para Deus. E se a gente alimenta uma caminhada na fé que busca uma visibilidade para nós estamos cultuando a Deus como Caim cultuou. Tudo aquilo que a gente desempenha enquanto discípulos precisa despertar a seguinte reação das pessoas: cara, Deus fez algo na minha vida através dele. Deus fez. Deus foi glorificado. O nome do Senhor foi exaltado. Se Ele não tivesse disponibilizado a isso, Deus usaria outra pessoa. Mas quem está fazendo é Deus. Essas pessoas aprenderam a viver o culto de Abel. Como é que a gente faz então para definir o que é viver um culto integral a Deus? Jesus define isso. Ame a Deus com toda a sua força, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. E ame ao próximo como a ti mesmo. Sabe como é que a gente faz para ser como Jesus era? A gente deve amar. Se a gente tivesse que resumir, simplificar o Evangelho, de modo que isso é muito difícil, mas se a gente tivesse que fazer isso com uma palavra, a gente deveria dizer: o Evangelho é amor. Porque Deus é amor. Se a gente conseguir construir essa cultura de amor intenso, essa cultura de amor que usa dos meus recursos, da minha força, da minha vitalidade, da entrega do meu tempo, do meu intelecto, das minhas emoções, aí então eu vou estar vivendo um culto integral a Deus. Enquanto isso for parcial na minha vida, enquanto eu estiver disposto a entregar talvez somente a minha força física para fazer algo, mas não estiver disposto a entregar o meu intelecto, a não negociar valores e princípios, enquanto eu estiver, quem sabe, só disposto a entregar a minha confissão e a minha racionalidade, mas não entregar as minhas emoções aos pés da cruz, eu não vou poder dizer: eu estou cultuando ao Senhor na minha integralidade. É dessa adoração que Jesus diz lá em João. Adorar o Senhor em espírito e em verdade, cultuar a Deus em espírito e em verdade, tem a ver com cultuar com tudo que a gente tem, com todas as áreas. E eu não estou dizendo que isso é fácil, eu não estou dizendo que essa caminhada ela não é desafiadora, mas eu estou dizendo que se a gente toma essa decisão de viver nessa forma, o Espírito Santo nos fortalece a fazer isso. A palavra diz lá em Hebreus, no texto que a gente leu, que foi pela fé que Abel entregou a sua oferta. Talvez essa seja uma das principais diferenças, porque Abel cria e tinha fé que o Deus a quem ele estava entregando a oferta foi o Deus que primeiro confiou a ele tudo que ele tinha. E por isso fazia sentido a ele entregar então tudo que ele tem. E a última coisa é: cultue a Deus com o coração arrependido. A gente aprendeu que a gente precisa cultuar a Deus com o nosso melhor. A gente precisa cultuar a Deus na nossa integralidade. Não faz sentido a gente entregar ofertas parciais a Deus. Mas também não faz sentido entregar a Deus um culto que não esteja carregado
de um espírito de arrependimento e de quebrantamento diante de Deus. Deus deu a chance a Caim de se arrepender, de confessar o seu pecado e de mudar a sua trajetória. E Caim decidiu não seguir por esse caminho. Caim decidiu ainda questionar Deus, dar uma resposta grosseira para Deus, não confessar o pecado. E aí Tiago vai dizer que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus não aceita culto de coração soberbo. Mas como é duro esse discurso, diziam os discípulos. Como é difícil às vezes de ouvir isso. Mas talvez tu possa me dizer, cara, mas eu já entendi que eu preciso entregar o meu melhor, eu já entendi que Deus não aceita em partes. Mas a gente precisa entender que se a gente não passar pela obra da cruz, nada vai adiantar, cara. A gente muitas vezes ainda usa o artifício da falsa humildade para tentar entrar nesse jogo, porque o ser humano é esperto, cara. Nada do que eu estou dizendo aqui é uma novidade para você, talvez. A gente sabe que o Senhor busca pessoas humildes. A gente sabe que a obra do Senhor, ela promove arrependimento. Mas aí a gente, no nosso pecado, na nossa maldade, começa a criar um perfil, uma personalidade do falso humilde. Do cara que se recebe o elogio diz, não, Deus melhor, não sou eu. Mas que a gente sabe que um elogio, às vezes, que uma afirmação, talvez é uma palavra necessária em determinado momento na nossa vida. A gente precisa saber administrar isso. A gente precisa ser genuíno com os nossos sentimentos. A verdadeira humildade não é aquela que diz que é. A verdadeira humildade é aquela que é. A verdadeira humildade não é aquela que fica dizendo, Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor me deu um coração humilde, eu não sou como esse bando de arrogante. Não, a verdadeira humildade é aquela que as pessoas à nossa volta olham e dizem, cara, existe quebrantamento naquele cara. Existe arrependimento. Jesus deixou uma parábola muito interessante do fariseu e do publicano. E mais uma vez o evangelho de Jesus apontando para o culto de Caim e o culto de Abel. Jesus diz o seguinte, 2 homens subiram no templo para orar. Um fariseu e um publicano. O fariseu, quando começou a orar, disse assim, Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que eu ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus, tenha misericórdia de mim porque eu sou pecador. Ser propício a mim. O verdadeiro quebrantamento é aquele que chega diante da presença de Deus e diz, Senhor, eu não tenho como achar que eu posso entregar algo a Ti que pague a minha dívida. Mas então tu está dizendo que o jejum que o fariseu disse que fazia, a oração que ele fazia não era legal. Não, é super legal, isso é super necessário. Não tem evangelho sem viver isso. Mas o que eu estou dizendo é que ao orar, ao manter uma vida devocional, entra no teu quarto, fecha a porta, e o Senhor que te vê em secreto te recompensará. Fuja da falsa modéstia, da falsa humildade. Fuja de pessoas que não estão interessadas em ouvir a tua história, que só estão interessadas em falar daquilo que elas fazem, daquilo que elas conquistam, daquilo que elas ganham. Busque conviver com pessoas que aprendem a se alegrar com a sua alegria, a se entristecer com a sua tristeza. Se todo mundo aqui aprender isso e começar a viver isso, a gente vai poder começar a trocar a experiência. A gente vai começar a poder abençoar a vida do outro. A gente vai começar a poder se alegrar com a oferta de alguém que está entregando algo a Deus excelente. E a gente vai se desvincular desse espírito de Abel que nos ronda e nos cerca e faz com que a gente a cada pouco queira pensar que o nosso culto é bom o bastante para Deus.
Que a nossa entrega nos cultos, que a nossa entrega no dia a dia, que a nossa entrega devocional é boa o bastante para Deus. Que a nossa entrega é melhor que a entrega que o meu irmão faz. Deus não fica comparando o nível de entrega. Deus olha para a sua realidade, para o seu contexto, para o seu tempo, para a sua saúde. E baseado nisso Ele diz: o que é que tu tem para me entregar? Esse é o culto de Abel. E eu quero encerrar fazendo o seguinte questionamento: qual a diferença da relação do culto de Caim e Abel para o culto que nós prestamos a Deus hoje? Porque existe algo fundamental que a gente não vê presente nem no culto de Caim e nem no culto de Abel, que precisa estar presente no nosso culto. Caim e Abel viveram num tempo de antiga aliança com Deus. Caim e Abel viveram num tempo onde o Senhor se manifestava de uma forma, com uma persona diferente, embora seja o mesmo ontem, hoje e sempre. Sabe qual é que era a principal diferença do culto de Caim e Abel para o nosso culto hoje? Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Ele atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores ficava calada, Ele não abriu a sua boca. A diferença do culto de Caim e Abel para o nosso culto é que o sacrifício perfeito já foi entregue. A dívida já foi paga. Sabe qual é a diferença da antiga aliança para a aliança com Deus que nós vivemos hoje? É que na antiga aliança, o homem ofertava algo a Deus a fim de redimir os seus próprios pecados. Na nova aliança, Deus é o ofertante. E Ele oferta o que Ele tinha de mais rico: o seu próprio Filho, Cordeiro perfeito, que tira o pecado do mundo. E é desse Cristo que eu vim falar. É a esse Cristo que eu quero te convidar a cultuar todos os dias. O cordeiro que Abel entregou ao Senhor, lá em Gênesis, era apenas uma semente da grande oferta que o próprio Deus entregaria ao mundo. Se essa mensagem não for o suficiente para fazer a gente crer que nós precisamos entregar tudo a Deus, que nós precisamos cultuar a Deus com toda a nossa expressão, e a partir de então não vai ser o culto público que vai ser a grande experiência, que vai ser a grande manifestação da nossa espiritualidade, mas o culto público vai ser um resultado daquilo que a gente vive ao longo da semana, daquilo que a gente vive na nossa casa, na nossa família, na nossa faculdade, do culto que a gente presta a Deus em todos os ambientes. E o Senhor está te convidando a prestar esse culto a Ele. Mas de que forma eu presto esse culto? Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional. Este é o culto racional. Sabe o que é o teu culto a Deus? Não é mais um cordeiro, não são mais os cereais, mas é a tua vida sendo carta lida pelo mundo. Paulo diz que nós somos cartas vivas. É a tua vida sendo lida pelas pessoas que te cercam. É a tua vida sendo entregue no altar do Senhor, mas não no altar físico, no altar da tua cidade. A
A gente precisa entender que Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Quando Cristo morreu na cruz, quando o Cordeiro foi entregue, o véu do templo foi rasgado. E toda vez que a gente tentar se relacionar com Deus pelo viés estético, pelo viés da roupagem, do que aparenta ser, mas do que não é, Deus estará rejeitando o nosso culto. Mas existe um convite feito. O convite é que Deus não está esperando performance. Deus não está esperando que você seja o crente do ano. Deus está esperando que você se achegue a Ele, com o coração quebrantado, com o coração humilde, clamando a Ele, dizendo: Senhor, tem misericórdia da minha vida. É a partir disso que o Senhor começa a construir algo. E aí, se Deus fizer grandes coisas, e Ele faz, a nossa vida vai testificar. E eu acho engraçado porque em Hebreus, no texto que eu li no início, ele diz que embora Abel esteja morto, por meio da fé ainda fala. E se tu parar para olhar o texto em Gênesis, não tem nenhuma fala de Abel. Abel não falou nada no texto. Mas a gente está aqui pregando uma mensagem que ele pregou, que não tem a ver com a nossa fala. Sim, a nossa fala ela vai ser santificada à medida que o nosso coração for santificado. Sim, a nossa estética, a nossa roupagem, a nossa aparência vai ser santificada à medida que a minha mente, o meu coração for santificado. Mas não é uma transformação de fora para dentro. É de dentro para fora. Vamos se colocar de pé, vamos orar. Vamos clamar ao Senhor, porque Ele é um Deus misericordioso. Ele é um Deus misericordioso. Não tenha medo de se entregar a Ele com tudo. Vale a pena essa entrega. Não é uma entrega pesada. Somente no culto de Abel a gente pode ter o nosso fardo aliviado. Somente no culto que Abel prestou ao Senhor é que nós podemos encontrar a graça e o alívio para a nossa existência, para as nossas angústias. Enquanto a gente tentar cultuar a Deus como Caim, nós vamos continuar achando que aquilo não foi o bastante, que nós não pagamos o suficiente a Deus. Mas na verdade Deus já pagou. E Ele só quer de ti um coração humilde e quebrantado, arrependido, pronto a ser usado por Ele. Senhor, nós oramos agora, Pai, bendizemos o Teu nome. Às vezes a gente cria um desenho ou uma expectativa da maneira como o Senhor fala com a gente, ou da maneira como o Senhor se manifesta, mas a verdade é que o Senhor se manifesta das mais variadas formas. O Senhor fala com a gente no cotidiano, o Senhor fala com a gente nos relacionamentos, o Senhor fala com a gente no culto aqui na igreja. Mas eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor trabalhe no nosso coração, que o Senhor blinde, que o Senhor proteja o nosso coração de viver um culto como o Caim, que era um culto estético, que era um culto aparente, que era um culto que queria ser melhor do que os outros, que era um culto soberbo. Faz-nos viver um culto a Ti, como Abel viveu, Pai. Um culto genuíno, um culto puro, um culto simples, mas verdadeiramente entregue a Ti, Deus. Encontra em nós adoradores que Te adorem em espírito e em verdade. Não deixa que essa palavra se perca na nossa vida, Senhor. Que ela sempre esteja batendo e fazendo a gente refletir, nos confrontando e nos gerando reflexão e nos gerando transformação, porque é isso que o Teu Evangelho faz, Pai. E é nesse Evangelho que nós cremos, num Deus que decidiu se fazer homem e habitar no nosso meio para se entregar e morrer por nós. Aquela cruz era feita sob medida para mim, era feita sob medida para o mundo, mas não fui eu que estive lá, foi Tu, Jesus. Vem com Teu Espírito, derrama sobre nós, ensina-nos a viver uma vida no Teu Evangelho,
no nome de Jesus. Amém.